disso. Bem, uma outra situação, presidente, que nós falamos hoje é o sistema de pontuação nas carteiras de motorista. Eu não sou a favor a nenhuma violação de trânsito, a nenhuma violação das leis de trânsito, mas não se pode ter o mesmo nível de igualdade a pessoa que usa o automóvel para o passeio, para um lazer, mas não tem do veículo o seu meio de ganhar pão, o seu meio de salário. Presidente Cidinho, imagine que os caminhoneiros, esse povo que tem uma força imensurável, que durante alguns dias que pararam o Brasil, esse povo tem o mesmo perigo de uma cassação de carteira de um motorista que dirige por lazer. Esse motorista que você conhece muito bem, Excelência, Mato Grosso, Pará, quanto sofre esses nossos caminhoneiros, muitas vezes por uma lanterna queimada, um farol queimado, e a pontuação vai embora e eles perdem a carteira. E quando o motorista, o caminhoneiro perde a carteira, ele simplesmente perde o meio de ganhar dinheiro, de sustentar a sua família. Então, isso é extremamente injusto. Existe uma frase de Rui Barbosa que ela é mais ou menos assim: nada mais justo do que tratar desigualmente os desiguais. A frase é um pouco diferente, mas o sentido é esse. Os caminhoneiros, nós devemos muito aos caminhoneiros no Brasil. Porque esse é um país que optou, nós esquecemos do sistema ferroviário, o sistema aquaviário por rios, fluviais, não foi também privilegiado no Brasil. E o Brasil é movido por estradas. Vejamos bem, presidente Cidinho, o presidente Washington Luiz, ele disse, tinha como frase, e depois foi usado também por Juscelino Kubitschek, que governar é abrir estradas. Então, o Brasil priorizou, desde os anos 20, a abertura de estradas. E isso foi acentuado com o governo de Getúlio Vargas, e continuamos, o governo militar continuou priorizando o sistema rodoviário, e o sistema rodoviário cresceu muito no Brasil. Então, o progresso do Brasil, senadora Graziotin, está sobre as rodas de um caminhão. Embora Vossa Excelência seja de um estado que tem as estradas naturais feitas por Deus, que são os grandes rios da nossa Amazônia, mas eu vejo, por exemplo, o meu estado, Tocantins, cortado em todos os sentidos por rodovias. Como o nosso caminhoneiro, ele que transporta as nossas riquezas, que pega dos rincões mais difíceis, levando para os nossos portos, para exportação, para as grandes cidades, para as zonas de comércio. Mas o nosso caminhoneiro é penalizado com 21 pontos, ele perde a carteira. Isso não pode continuar. Isso é extremamente injusto. A nação brasileira, o Estado brasileiro, está cometendo uma injustiça, uma grave injustiça contra uma classe que realmente move o progresso desse país. Então, senador Cidinho, imagine, um caminhoneiro pega uma daquelas nossas estradas não pavimentada, queima lanterna, queima farol, arranca para-brisa, daqui a pouco tudo isso pega um agente de trânsito com má vontade, aplica logo 21 pontos na carteira. Aquele profissional vai, senadora, perder a oportunidade de trabalhar. A sua carteira vai ser recolhida e como que será o seu ganha-pão? Então, senador Cidinho, nós precisamos nos mobilizar. Isso não pode continuar desse jeito. O caminhoneiro tem que ser protegido por nós, como todo cidadão brasileiro. Mas o caminhoneiro em especial, porque sem o sistema rodoviário operando no Brasil, esta nação para. Mas
Nós temos agora milhões de motoristas profissional e se ameaça uma greve. E se ameaça uma greve novamente no setor transporte. A greve não aconteceu ainda. Eu tenho amizade com alguns líderes caminhoneiros. Não aconteceu ainda porque eles, um governo está terminando, o outro ainda não começou. Não seria prudente, no fim do ano, fazer uma greve que prejudicaria toda a nação brasileira. Então, por um ato de patriotismo, por um ato pátrio, por um ato de amor à nação, os caminhoneiros resolveram resguardar ainda para não fazer esta greve. Mas, meu presidente, senador Cidinho, eles estão a ponto de explodir. Mas um dos combustíveis para essa explosão social é justamente essa injusta pontuação na carteira do motorista. Porque o motorista de um automóvel que dirige numa cidade, no dia a dia, ele anda aproximadamente 10, 12 mil quilômetros por ano. O motorista de caminhão anda 10, 12 mil quilômetros por mês, nas estradas mais difíceis. Eu não estou defendendo que alguém dirija embriagado, esse tem que tirar a carteira mesmo. Alguém que dirija sob efeito de tóxicos, de drogas pesadas, esse tem que tirar a carteira, porque está pondo em risco também a vida de outras pessoas. Mas qualquer infração acumulada, chegou a 21 pontos, a carteira se perde. Então não se pode tratar no mesmo nível de igualdade. Isso nós temos de mudar e temos de mudar urgentemente. Nós temos responsabilidade com a nossa pátria. Nós temos responsabilidade com a nossa gente. Não se pode tratar do mesmo modo que nós, aqueles que usam o automóvel para ir, para se locomover, ou para o lazer no dia a dia, com o caminhoneiro que usa para transportar o progresso, transportar o alimento, transportar a logística, transportar o que é necessário, transportar o material de construção, transportar o combustível para a nação brasileira, e esses sejam penalizados de igual modo, porque isso é profissão deles. Agora, meu presidente Cidinho, do que o nosso caminhoneiro vai viver? Que normalmente o caminhoneiro é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, que a profissão dele quase exclusivamente é aquela. Nós vamos julgá-lo o quê? A abdicância? A indignidade? Não. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós, senadores, nós que legislamos por esse país, nós temos que ter sensibilidade social e vermos as dificuldades daqueles que são menos favorecidos. Nós chega de complicarmos tanto a vida dos outros. Nós, nesse país, parece que complicamos as pessoas que mais precisam de nosso apoio. Complicamos a vida do nosso agricultor, do nosso lavrador. Enchemos de leis ambientais, enchemos de leis que eles não conseguem resolver. Presidente Cidinho, o produtor rural tem ITR, CCIR, LAR, CAR, muitas vezes não custa nada, a coisa é insignificante, mas ele tem que contratar um contador para tirar esses respectivos documentos. Agora, vejo, nós pomos todas as dificuldades em cima de quem tem de ser nosso protegido. E assim, meus colegas senadores, o caminhoneiro é alguém que tem que ser protegido por nós. Então, eu defendo que justamente essa noção de pontuação igual, ela é simplesmente injusta. Ela é simplesmente injusta. Por exemplo, lei da balança. Uma carreta que possa passar na balança com 31 toneladas, mas se ela tiver em um dos eixos com peso a mais, o motorista é multado, é ponto na carteira. Até quando nós vamos continuar desse jeito? Essa insensibilidade de pessoas que não conhecem nada de um setor fazer lei para aquele setor que não conhece. Isso nós não podemos continuar, presidente Cidinho. Nós não podemos continuar. Então, isso seja aqui o meu brado de revolta contra esse sistema que prejudica as classes mais trabalhadoras, mais operosas desse país, que estão entre os motores de caminhões.
homens que vivem na estrada, se hospedando no próprio caminhão, dormindo na cabine do caminhão, sofrendo todas as agrúrias, uma insegurança que tem hoje nas nossas estradas. Eu estive vendo ontem, parece, se não me engano, reportagem do Rio de Janeiro, nesse princípio de ano, aliás, nesse ano, já se cometeu 8.000 roubos de cargas na cidade do Rio de Janeiro. Quem é vítima? É o caminhoneiro. Até quando vai continuar desse jeito? Esse povo precisa ser favorecido por todos nós. Nós temos que olhar isso. É obrigação do Senado brasileiro, é obrigação pátria. Nós temos esse dever. Isso não é um dever, não é isso, meu presidente Cidinho. Não é um dever com uma classe de trabalhador, não. É um dever com a nação brasileira. É um dever com a nação brasileira. Nós temos um dever com a nação brasileira. Nós temos de enxergar aqueles que produzem e produzem para todos nós. Então é esse o meu pronunciamento em defesa dessa classe tão operosa que são os nossos caminhoneiros e desejando a todo o Brasil, toda a nação brasileira, que tenhamos um fim de ano repleto de bênçãos de Deus. Que agora, quando no dia 25, vamos comemorar mais um aniversário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa magna data da cristandade, mas que eu digo que é muito além da magna data da cristandade, é a data do universo, porque comemora-se o dia em que o Filho de Deus veio da eternidade, veio e se tornou homem e morreu na cruz por nós. Então se comemora o dia da oportunidade do ser humano. Então, ao povo brasileiro, ao meu estado natal, São Paulo, a minha cidade, Capão Bonito, um grande abraço, ao meu estado, Tocantins, a minha gente Tocantins, um grande abraço, com votos de paz, saúde e prosperidade, que o ano de 2019 seja pleno de realizações. Aos meus colegas de Senado, aos funcionários desta casa, a todos que nos ajudam e colaboram para o bom andamento dessa casa, que o ano de 2019 seja pleno de realizações e muito obrigado pelo apoio que nos deram até agora. Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigado.